Quando você pensa em predadores da Amazônia, o que vem à mente? A onça pintada espreitando nas sombras, músculos tensos, pronta para o salto mortal. A sucuri, serpente titânica enrolando suas vítimas em espirais de morte. Ou talvez a piranha, dentes afiados despedaçando carne em segundos, tingindo a água de vermelho. Aposto que você não pensou nela. Na criatura que há 400 milhões de anos domina a arte da caçada silenciosa. Na assassina que não ruge, não sibila, não ataca em bando. Ela simplesmente espera. E quando ataca, a morte chega em milissegundos, com precisão cirúrgica e veneno letal. Bem-vindo ao Império Invisível do Terror. Um reino governado por criaturas que existiam muito antes dos dinossauros pisarem na Terra. Um exército de caçadoras que opera nas sombras, tecendo teias de morte, patrulhando o solo da floresta, espreitando de tocas subterrâneas. Elas são as aranhas gigantes da Amazônia, e esta é a história das verdadeiras rainhas da caçada. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre aranhas. Aquelas criaturinhas que você espanta com uma vassoura em casa não passam de versões em miniatura, domesticadas, inofensivas. Na Amazônia, as aranhas evoluíram para algo completamente diferente. Algo maior. Algo infinitamente mais letal. Estamos falando de predadoras com envergadura de 30 centímetros. Criaturas que pesam mais que filhotes de pássaros. Caçadoras equipadas com presas de 4 centímetros de comprimento, maiores que as de alguns felinos, capazes de perfurar couro humano. E não é apenas o tamanho que assusta, é a inteligência, é a estratégia, é o veneno que carregam nas quelíceras, compostos químicos tão complexos que a ciência ainda está desvendando seus segredos. Este vídeo vai revelar uma verdade que vai mudar completamente a forma como você enxerga estas criaturas. Vai mostrar que as verdadeiras senhoras da floresta não caçam durante o dia, não fazem barulho, não dão avisos. Elas governam a noite amazônica com 8 olhos que enxergam o que você nem imagina. Com sensores nas patas que detectam o batimento cardíaco de uma presa a metros de distância, com uma paciência de pedra que faria qualquer predador de emboscada se curvar em reverência. Você vai conhecer 3 rainhas distintas, cada uma com seu domínio, cada uma com suas armas, cada uma com sua filosofia de morte. A colossal tarântula que constrói tocas forradas de seda e espera na escuridão úmida, pronta para explodir em velocidade quando a vibração certa chega. A aranha caçadora nômade vagabunda da noite, que não tece teias porque não precisa, que patrulha o chão da floresta com a confiança de quem carrega um dos venenos mais potentes do planeta. E as grandes tecelãs, arquitetas do dossel, que estendem armadilhas douradas entre as árvores, redes tão fortes que capturam até pássaros em pleno voo. Estas não são criaturas de terror gratuito. São obras-primas da engenharia evolutiva. Cada pelo em seus corpos tem função. Cada olho tem propósito. Cada gota de veneno é uma fórmula química refinada por milhões de anos de testes letais. Elas são, literalmente, perfeição em forma de predador. E aqui está a promessa que este vídeo faz a você. Nos próximos minutos, você vai descobrir que tudo o que pensava sobre aranhas estava errado. Vai entender por que cientistas do mundo inteiro viajam milhares de quilômetros para estudá-las. Vai aprender como essas caçadoras silenciosas inspiram desde coletes à prova de balas até medicamentos que podem revolucionar o tratamento da dor. Vai ver que o medo que você sente é, na verdade, respeito mal compreendido. Porque na Amazônia, onde cada criatura luta pela sobrevivência em um dos ecossistemas mais competitivos do planeta, as aranhas não apenas sobrevivem, elas prosperam, elas dominam, elas reinam. Prepare-se para entrar em um mundo onde 8 olhos observam cada movimento seu na escuridão, onde presas hipodérmicas injetam compostos neurotóxicos que paralisam sistemas nervosos em segundos, onde teias brilham como ouro sob a luz filtrada do dossel, onde o maior terror vem, sim, na menor embalagem. Se você quer descobrir por que essas criaturas são mais letais, mais eficientes e mais fascinantes que qualquer predador que você conhece, então ative o sininho
e deixe seu like agora, porque o que você está prestes a testemunhar vai transformar completamente sua percepção sobre o que significa ser um caçador de verdade. A noite amazônica está caindo, as sombras se espessam, e nas profundezas da floresta, onde a luz do dia nunca penetra completamente, elas estão acordando. As rainhas da caçada silenciosa estão abrindo seus 8 olhos, e a dança da morte está prestes a começar. Você acha que conhece aranhas? Pense de novo. Durante anos, décadas, talvez sua vida inteira, você conviveu com uma versão domesticada, diminuída, quase inofensiva dessas criaturas. Aquelas pequenas tecelãs que fazem suas casas nos cantos das paredes, as saltadoras que você encontra ocasionalmente no jardim. Criaturas frágeis, facilmente espantadas, que fogem à menor ameaça. Essa é a imagem que você tem. E essa imagem está completamente, absolutamente, terrivelmente errada. Nas profundezas da Amazônia, em um ecossistema onde a competição pela sobrevivência é tão brutal que apenas os mais adaptados, os mais letais, os mais engenhosos conseguem prosperar, as aranhas evoluíram para algo que desafia tudo o que você imagina sobre esses predadores. Estamos falando de mais de 3.000 espécies de aranhas catalogadas apenas na região amazônica. 3.000 variações sobre o tema da morte silenciosa. 3.000 designs evolutivos testados e aprovados pela seleção natural mais implacável do planeta. E entre essas milhares de espécies, 3 se destacam como as verdadeiras rainhas, cada uma dominando seu território com táticas tão distintas quanto mortais. Mas antes de conhecê-las individualmente, você precisa entender a escala do que estamos falando aqui. A magnitude, o poder bruto e a sofisticação que estas caçadoras representam. A maior aranha do mundo vive aqui na Amazônia. A tarântula Golias pode pesar até 175 gramas. Para colocar isso em perspectiva, é o peso de um filhote de cachorro recém-nascido. É mais pesado que um hamster adulto. Estamos falando de um aracnídeo com massa corporal suficiente para ser sentida quando caminha sobre você. Suas presas podem alcançar 4 centímetros de comprimento, 4 centímetros de quitina afiada, oca, conectada a glândulas de veneno. Para comparação, as presas de um gato doméstico têm cerca de 1,5 centímetros. Mas não é apenas tamanho, é força. A força nas quelíceras de uma tarântula grande é capaz de perfurar couro humano com facilidade. Pode penetrar luvas de jardinagem. Pode atravessar a pele de um sapo, os músculos de um roedor, a carne de um pássaro. A pressão exercida por essas mandíbulas, proporcionalmente ao tamanho da criatura, rivaliza com a mordida de predadores muito maiores. E enquanto você está processando esses números, deixe eu adicionar outro dado à equação. Aranhas existem há 400 milhões de anos. Quando os primeiros répteis começavam a rastejar para fora dos oceanos, as aranhas já dominavam a terra firme. Quando os dinossauros surgiram, reinaram e foram extintos. As aranhas assistiram de suas teias. Quando os primeiros primatas desceram das árvores e começaram a jornada evolutiva que resultaria em você e eu, as aranhas já tinham 390 milhões de anos de experiência na arte da caçada. Esse é o pedigree que estamos falando. Essa é a linhagem. E agora, finalmente, você está pronto para conhecer as 3 rainhas. Primeira rainha, a tarântula gigante, Theraphosa blonde, a emboscadora colossal. Imagine uma criatura com envergadura de 30 centímetros. Estenda suas mãos, dedos esticados, e você terá uma aproximação. Agora imagine que cada uma dessas pernas é coberta por pelos sensoriais tão sensíveis que detectam mudanças de pressão do ar, vibrações no solo, até mudanças químicas no ambiente. Cada pelo é um sensor. Cada sensor alimenta um sistema nervoso que processa informações com velocidade surpreendente. Esta tarântula não tece teias aéreas. Não precisa. Sua teia é subterrânea, forrada cuidadosamente nas paredes de uma toca que ela mesma escava, usando as quelíceras como picaretas, as pernas como pás. A toca pode ter até 30 centímetros de profundidade, em formato de tubo ligeiramente curvo, com uma entrada disfarçada por folhas e detritos. É um bunker.
um forte, uma emboscada perfeita. E ali ela espera, às vezes por horas, às vezes por dias. Completamente imóvel, um pedaço de escuridão peluda no fundo da escuridão. Mas não está dormindo. Nunca está dormindo. Cada vibração que passa pelo solo é analisada. O caminhar pesado de um sapo, o arrastar leve de uma lagartixa, o pouso desajeitado de um filhote de pássaro que ainda não domina o voo. Cada movimento é catalogado, processado, julgado. Quando a vibração certa chega, quando a presa ideal se aproxima da entrada da toca, a tarântula explode em velocidade, 0 a 10 km por hora em uma fração de segundo. As presas se abrem, formando um ângulo de 90 graus. O golpe é preciso. As presas perfuram, e então vem o veneno. O veneno hemotóxico da tarântula não é o mais letal do mundo aracnídeo, mas é devastadoramente eficiente. Ele destrói células sanguíneas, rompe tecidos, causa necrose localizada. Para um inseto, um sapo, um roedor pequeno, é sentença de morte em minutos. A presa é arrastada para dentro da toca, onde será liquefeita por enzimas digestivas injetadas, transformada em uma sopa nutritiva que a tarântula sorverá nas próximas horas. Mas há algo mais sobre esta caçadora. Algo que poucos sabem. Quando ameaçada, quando algo maior que ela se aproxima com intenções hostis, a terafossa blonde produz um som. Ela esfrega pares de pernas especializados um contra o outro, e o resultado é um assobio agudo, quase como o som de uma cobra. É um aviso territorial, um último alerta antes do ataque. Mesmo na defesa, ela negocia, ela dá uma chance. Mas, se a ameaça persiste, aquelas presas de 4 centímetros não hesitam. Segunda rainha, a aranha caçadora, Phoneutria, a nômade venenosa. Se a tarântula é a senhora do bunker subterrâneo, a Phoneutria é a guerreira errante, a beduína da floresta, a caçadora que não tem lar fixo, porque toda a floresta é seu território de caça. Com corpo de 5 centímetros e pernas que podem estender até 15 centímetros, ela é menor que a tarântula gigante, mais ágil, infinitamente mais agressiva. Esta aranha não tece teias, nem permanentes nem temporárias. Ela não precisa de armadilhas porque ela é a armadilha. Durante o dia, esconde-se sob troncos caídos, dentro de bromélias, nas fendas de árvores. Mas quando a noite cai, quando a floresta se transforma em um labirinto de sombras e sons, a Phoneutria emerge para caçar. Ela se move com propósito. Não há indecisão em seus passos. As pernas longas cobrem terreno rapidamente, testando cada superfície com órgãos quimiosensoriais nas pontas das patas. Ela literalmente prova o ar, o solo, as folhas. Busca rastros químicos deixados por presas, trilhas hormonais de grilos, feromônios de baratas, o cheiro residual de um lagarto que passou há minutos. Quando encontra uma presa, a aproximação é cautelosa, calculada. A aranha se posiciona. E então, em menos de 0,3 de segundo, ataca. Mas é quando se sente ameaçada que a Phoneutria mostra por que é considerada uma das aranhas mais perigosas do mundo. A pose é inconfundível. Ela ergue-se sobre as pernas traseiras, elevando o corpo, expondo as quelíceras em toda a sua extensão. As pernas dianteiras se abrem em um gesto que parece quase desafiador. É uma exibição de força, um aviso visual claro. Eu sou letal e estou pronta para provar. E ela pode provar. O veneno da Phoneutria é neurotóxico, um dos mais potentes entre todas as aranhas. Ele bloqueia canais de cálcio no sistema nervoso, causando contrações musculares involuntárias, dor excruciante que se espalha pelo corpo inteiro, arritmia cardíaca, sudorese profusa, salivação excessiva. Em casos extremos, sem tratamento, pode causar paralisia respiratória. Acidentalmente, humanos já encontraram estas caçadoras escondidas em cachos de banana, em sapatos, em roupas penduradas. E os encontros raramente são agradáveis. Mas aqui está o que você precisa entender. Esta aranha não é malévola. Ela não caça humanos. Ela nos morde apenas quando se sente encurralada, quando não tem rota de fuga, quando sua vida está em risco. É defesa, não predação.
E mesmo assim, em aproximadamente 30% das picadas, ela escolhe não injetar veneno. Uma picada seca. Um aviso definitivo. Ela economiza sua arma química porque produzir veneno tem custo energético alto. Ela prefere reservá-lo para presas, não para ameaças. Terceira rainha. As grandes tecelãs, Nefila, as arquitetas mortais. Se as duas primeiras rainhas dominam o chão da floresta, esta terceira soberana governa os céus. Ou pelo menos o que passa por céu na Amazônia. O espaço entre as árvores, o corredor aéreo onde insetos voadores transitam, o reino tridimensional do dossel. A Nefila é uma aranha de construção, uma engenheira, uma artista cujo meio é a seda e cuja obra-prima é a morte. Com corpo que pode alcançar 5 centímetros e pernas que estendem a envergadura total para 12 ou 15 centímetros, ela não é a maior fisicamente, mas sua presença é impossível de ignorar. Porque esta aranha tece teias orbiculares que podem alcançar 2 metros de diâmetro. 2 metros de arquitetura de seda, suspensa entre árvores, cruzando trilhas, ocupando clareiras. A teia é composta de 2 tipos de fio. Os raios estruturais, secos e superfortes, que mantêm a forma. E as espirais adesivas cobertas com gotículas pegajosas que capturam qualquer coisa que toque. E aqui está o dado que vai explodir sua mente. A seda produzida pela Nefila é aproximadamente 5 vezes mais resistente que aço do mesmo diâmetro. 5 vezes. Grama por grama, é mais forte que Kevlar. É mais elástica que borracha. Pode esticar até 40% do seu comprimento original sem romper. E quando você caminha pela floresta e uma dessas teias gruda no seu rosto, aquela sensação irritante de fios que não saem, isso é literalmente um dos materiais mais impressionantes produzidos por qualquer ser vivo no planeta. A teia da Nefila tem outro aspecto notável. Ela é dourada. Sob a luz certa, brilha como fios de ouro puro estendidos entre as árvores. Esse tom dourado vem de pigmentos específicos que a aranha adiciona à seda, e cientistas ainda debatem a função exata. Alguns acreditam que atrai certos tipos de insetos. Outros sugerem que camufla a aranha contra o fundo da folhagem iluminada pelo sol. Independente da razão, o resultado é espetacular. Uma obra de arte mortal que captura luz e vida com igual eficiência. Quando um inseto voa na teia, a vibração é instantaneamente transmitida através dos fios radiais diretamente para a aranha, geralmente posicionada no centro da construção. Ela sente o tipo de vibração, a intensidade, a localização exata. Se é algo muito grande e perigoso, como uma vespa grande ou um besouro forte, ela pode cortar os fios ao redor, liberando a ameaça antes que danifique a teia inteira. Se é presa adequada, ela se move rapidamente, usando as pernas longas para cruzar a teia sem tocar nas partes adesivas, aproxima-se da vítima e aplica uma mordida precisa. O veneno imobiliza. A aranha então tece seda adicional ao redor da presa, criando um casulo. A digestão começa externamente, com enzimas injetadas que liquefazem o interior do inseto. Mais tarde, às vezes horas depois, a aranha retorna para seu banquete líquido. Estas 3 caçadoras, tão diferentes em táticas e território, compartilham algo fundamental: resiliência absoluta. Aranhas sobreviveram à extinção que matou os dinossauros há 65 milhões de anos. Atravessaram eras glaciais quando grande parte da vida na Terra congelou até a morte. Adaptaram-se a mudanças climáticas dramáticas, flutuações de temperatura, alterações completas nos ecossistemas ao seu redor. O design evolutivo da aranha, seu plano corporal básico de 8 pernas, quelíceras venenosas e capacidade de produzir seda, provou ser um dos mais bem-sucedidos da natureza. Elas habitam todos os continentes, exceto a Antártica. Existem em desertos, florestas, montanhas, cavernas, até embaixo d'água em bolhas de ar. Sua adaptabilidade é lendária. E na Amazônia, onde a competição é feroz, onde cada nicho ecológico é disputado violentamente, onde predadores abundam e presas são cautelosas, as aranhas não apenas sobrevivem, elas prosperam, elas dominam, porque elas controlam algo fundamental: a população de insetos.
Sem aranhas, os insetos explodiriam em números catastróficos. Besouros devorariam árvores inteiras, gafanhotos criariam pragas bíblicas, mosquitos se multiplicariam até tornar áreas inteiras inabitáveis. As aranhas são o controle natural, o equilíbrio invisível, a força reguladora que mantém o ecossistema funcionando. Estima-se que aranhas no mundo inteiro consomem entre 400 e 800 milhões de toneladas de presas por ano. Esse número é tão astronômico que é difícil compreender. Mas significa que, coletivamente, as aranhas do planeta comem mais carne do que todos os humanos e baleias combinados. Elas são a maior força predatória de insetos na Terra, e cada uma dessas 3 rainhas da Amazônia desempenha seu papel. A tarântula gigante controla populações de solo, predando sapos e roedores que, sem controle, devastariam ninhos de pássaros e consumiriam insetos benéficos em excesso. A aranha caçadora patrulha, eliminando insetos noturnos que se reproduzem rapidamente. E as tecelãs capturam insetos voadores que espalham doenças, polinizam plantas invasoras e competem por recursos. Elas são o equilíbrio invisível, as guardiãs silenciosas. E enquanto você caminha pela floresta inconsciente, centenas delas trabalham ao seu redor, mantendo a Amazônia respirando, mantendo o sistema funcionando. Mas a história está apenas começando. Porque o que você ainda não sabe é que essas rainhas da caçada guardam segredos que vão muito além da floresta. Segredos que estão mudando a vida humana de formas que você nunca imaginou. Agora você conhece as rainhas, viu suas táticas, seus arsenais, sua dominação absoluta sobre a noite amazônica. Mas há uma camada mais profunda nesta história. Uma revelação que transforma completamente o significado dessas criaturas. Porque as aranhas não são apenas predadoras eficientes. Elas são professoras, arquitetas de soluções, bibliotecas vivas de conhecimento que a humanidade está apenas começando a consultar. Vamos começar pelo óbvio, que você ainda não percebeu completamente. Como exatamente uma aranha caça com tamanha precisão? 8 olhos. Mas não 8 olhos iguais fazendo a mesma função. Cada par tem capacidades distintas, evoluídas para propósitos específicos. Os 2 olhos anteriores medianos são os maiores, equipados com lentes móveis que funcionam como zoom óptico. Eles detectam movimento, focam em detalhes, identificam presas. Os olhos laterais anteriores têm campo de visão amplo, monitorando os flancos. Os olhos posteriores medianos detectam mudanças de luz, sombras se aproximando, ameaças vindas de cima, e os olhos laterais posteriores completam o panorama, criando uma visão quase esférica do ambiente. Mas visão é apenas uma camada. As patas das aranhas são cobertas por pelos chamados tricobótrios, estruturas microscópicas tão sensíveis que detectam vibrações do ar causadas pelo bater de asas de um inseto a metros de distância. Elas literalmente sentem o vento produzido por uma mosca voando próxima. Cada passo de uma presa no solo cria ondas de pressão que esses pelos capturam e traduzem em informação espacial precisa. Mais impressionante ainda, as aranhas possuem órgãos liriformes, estruturas em forma de fenda nas articulações das pernas que funcionam como sensores de vibração ultrassensíveis. Quando uma presa toca uma teia, ou quando caminha no solo próximo, essas vibrações viajam através de superfícies e são captadas com precisão suficiente para a aranha determinar não apenas localização, mas tamanho, velocidade e até tipo de presa, tudo antes de vê-la. E tem mais. As pontas das patas das aranhas possuem quimiorreceptores. Elas provam cada superfície que tocam, detectam rastros químicos deixados por presas que passaram horas antes, seguem trilhas hormonais invisíveis. É como se cada passo fosse simultaneamente um ato de caminhar e um ato de saborear o mundo. Ah, e sobre movimento. Aranhas usam um sistema hidráulico para estender suas pernas. Não têm músculos extensores como nós. Em vez disso, bombeiam hemolinfa, o sangue delas, para dentro das pernas sob pressão, forçando-as a se estenderem. É por isso que aranhas mortas se encolhem com as pernas dobradas. A pressão hidráulica se foi. É um sistema elegante, eficiente,
que requer menos massa muscular e permite movimentos explosivos quando necessário. Cada um desses sistemas, isoladamente, é impressionante. Juntos criam uma máquina de caça tão refinada, tão perfeitamente calibrada para seu propósito, que engenheiros ao redor do mundo estão estudando aranhas, não por curiosidade, mas por necessidade. Porque essas rainhas da floresta resolveram problemas que a humanidade ainda está tentando decifrar. E aqui começa a ponte, a conexão inesperada entre a noite amazônica e sua vida cotidiana. Vamos falar sobre seda. Você já sabe que a seda de aranha é mais forte que aço. Mas deixe eu colocar isso em perspectiva real. Um cabo de seda de aranha com a espessura do seu polegar poderia, teoricamente, parar um Boeing 747 em pleno voo. Não estou exagerando. A relação força-peso é tão absurda que desafia a física de materiais convencionais. E não é apenas força, é elasticidade. A seda pode esticar até 40% além do comprimento original e depois retornar à forma inicial sem deformação permanente. Isso é melhor que qualquer borracha sintética que produzimos. Empresas como Bolt Threads na Califórnia e Spyber no Japão investiram décadas e milhões de dólares tentando recriar essa seda. Não estão tentando criar teias de aranha literais. Estão decodificando as proteínas que as aranhas sintetizam, especialmente as proteínas chamadas fibroínas e espidroínas, e usando engenharia genética para fazer bactérias e leveduras produzirem essas mesmas proteínas em laboratório. Por quê? Porque as aplicações são revolucionárias. Coletes à prova de balas feitos com fibra de seda artificial seriam mais leves que Kevlar, mais confortáveis, mais eficientes em dispersar o impacto. Soldados, policiais, guardas de segurança poderiam ter proteção superior sem o peso que causa fadiga. Suturas cirúrgicas feitas de seda de aranha seriam mais fortes, causariam menos reação inflamatória no corpo e algumas versões seriam programadas para se dissolver naturalmente após a cicatrização, eliminando a necessidade de remoção. Tendões e ligamentos artificiais para cirurgias ortopédicas poderiam ser construídos com seda modificada, criando estruturas que o corpo não rejeitaria, que se integrariam ao tecido natural gradualmente. Atletas com lesões graves poderiam recuperar mobilidade total. Idosos com desgaste articular poderiam recuperar qualidade de vida, que vai além. A NASA está estudando teias de aranha como modelo para redes de captura de detritos espaciais. O lixo espacial é um problema crescente. Pedaços de satélites mortos e fragmentos de colisões orbitando a Terra a velocidades absurdas, capazes de destruir estações espaciais e satélites funcionais. Uma rede com a resistência e elasticidade de uma teia de aranha poderia capturar esses fragmentos sem se romper. Materiais de construção sustentáveis estão sendo desenvolvidos usando princípios da seda. Imagine um concreto reforçado não com aço, mas com fibras proteicas baseadas em seda de aranha, biodegradáveis, mais leves, igualmente resistentes, pontes que suportam terremotos melhor, edifícios que flexionam em vez de quebrar. E tudo isso vem de uma criatura que tece sua teia em uma noite úmida na Amazônia, sem manual, sem cálculos, apenas seguindo instruções genéticas refinadas por 400 milhões de anos de tentativa e erro evolutivo. Mas a seda é apenas o começo. Vamos falar sobre organização, sobre arquitetura de sistemas. Quando você olha para uma teia orbicular clássica, aquela construção circular perfeita, com raios saindo do centro e espirais conectando tudo, você está vendo matemática aplicada. A aranha distribui tensão de forma otimizada. Cada fio suporta carga específica. Se um setor é danificado, a estrutura inteira não colapsa porque a carga é redistribuída automaticamente. É redundância inteligente, é engenharia de resiliência. Pesquisadores em ciência da computação estudaram algoritmos de construção de teias e aplicaram os princípios a redes de dados. Como otimizar conexões de internet para que, se um servidor cai, a rede inteira não colapsa. Como distribuir tráfego de dados de forma que nenhum ponto único seja sobrecarregado.
A resposta estava nas teias. Empresas de logística usam modelos inspirados em teias para otimizar rotas de entrega. Como enviar pacotes de forma mais eficiente, usando menos combustível, menos tempo, menos recursos? As aranhas já resolveram esse problema. Cada fio de uma teia é uma rota. Cada intersecção é um hub. A aranha se posiciona no centro porque minimiza a distância média até qualquer ponto da estrutura. É geometria pura, a serviço da eficiência mortal. Arquitetos estão projetando edifícios usando princípios de distribuição de tensão das teias. Estruturas que não lutam contra forças como vento e terremotos, mas que flexionam, absorvem, redistribuem. O resultado? Construções mais seguras, mais duráveis, que duram séculos em vez de décadas. Tudo isso vem de observar como uma aranha de 5 centímetros constrói sua armadilha entre duas árvores. Mas espere, ainda não chegamos ao melhor. Vamos falar sobre veneno. Você já sabe que o veneno da foneutria é neurotóxico, um dos mais potentes do mundo. Mas o que exatamente significa isso a nível molecular? O veneno não é uma única substância, é um coquetel complexo de peptídeos, pequenas cadeias de aminoácidos, cada uma com função específica. Alguns peptídeos bloqueiam canais de cálcio nas células nervosas. Outros bloqueiam canais de sódio. Alguns causam liberação excessiva de neurotransmissores. Juntos, criam um efeito sinérgico que paralisa a presa de forma rápida e eficiente. E aqui está a revelação médica. Esses mesmos peptídeos que causam dor e paralisia estão sendo estudados como base para medicamentos revolucionários. Um peptídeo específico do veneno da Foneutria nigriventer, a aranha armadeira brasileira, está sendo pesquisado como tratamento para disfunção erétil. Sim, você leu certo. Pesquisadores brasileiros descobriram que um composto no veneno causa ereção prolongada como efeito colateral da picada. Isolaram o peptídeo, estudaram o mecanismo de ação e agora estão desenvolvendo uma droga que poderia ser mais eficaz e com menos efeitos colaterais que o Viagra. Essa descoberta foi feita anos antes do próprio Viagra existir, mas vai muito além de disfunção erétil. Outros peptídeos de venenos de aranhas estão sendo estudados como analgésicos não viciantes. A crise de opioides nos Estados Unidos matou centenas de milhares de pessoas. Analgésicos potentes como morfina, fentanil e oxicodona são eficazes, mas criam dependência química devastadora. Cientistas precisam desesperadamente de alternativas e encontraram nas aranhas peptídeos de veneno que bloqueiam canais específicos de dor no sistema nervoso, sem afetar sistemas de recompensa no cérebro, sem criar dependência. Testes em laboratório mostram eficácia comparável à morfina na redução de dor crônica, mas sem os efeitos colaterais viciantes. Estamos falando de uma revolução no tratamento de dor para pacientes com câncer, artrite, lesões nervosas, condições que tornam a vida insuportável. E tem mais. Venenos de aranhas estão sendo estudados no contexto de doenças neurodegenerativas: Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. Essas doenças envolvem disfunções nos sistemas de sinalização neural. Alguns dos peptídeos em venenos de aranha interagem com esses mesmos sistemas de formas específicas. Pesquisadores estão investigando se versões modificadas desses compostos poderiam retardar ou até reverter aspectos dessas doenças. A própria seda de aranha tem aplicações médicas além de suturas. Suas propriedades antimicrobianas naturais a tornam ideal para curativos de feridas, queimaduras, úlceras diabéticas, feridas cirúrgicas, todas cicatrizam mais rápido e com menos infecção quando tratadas com curativos de seda. Pesquisadores também estão explorando seda como andaime para a engenharia de tecidos. Cultivar órgãos humanos em laboratório requer uma estrutura tridimensional sobre a qual as células possam crescer. Seda de aranha, por ser proteica, biodegradável e ter a estrutura certa, é candidata perfeita. Imagine um futuro onde fígados, rins, até corações, possam ser cultivados usando seda de aranha como fundação estrutural. Cada uma dessas aplicações,
cada solução médica, cada avanço tecnológico vem de uma fonte. Aranhas que evoluíram não para nos ajudar, mas para sobreviver. E no processo de sobreviver com perfeição assassina, elas desenvolveram soluções que nós, com toda a nossa ciência, ainda estamos aprendendo a entender. Pense nisso. Cada aranha na Amazônia é uma biblioteca ambulante. Cada glândula de veneno é um laboratório químico com fórmulas patenteadas por milhões de anos de testes. Cada glândula de seda é uma fábrica de materiais avançados que engenheiros invejam. Cada sistema sensorial é uma lição em design de sensores. E quantas espécies ainda não estudamos? Das 3.000 espécies de aranhas amazônicas catalogadas, cientistas estimam que talvez conhecemos apenas 60% do total. Há centenas, talvez milhares de espécies que nunca examinamos de perto, cada uma com seu próprio veneno único, sua própria seda especializada, seus próprios truques evolutivos. Imagine quantas soluções médicas ainda estão escondidas em venenos não estudados. Quantos materiais revolucionários aguardam em sedas não analisadas? Quantas lições de engenharia permanecem ocultas em comportamentos não observados? As aranhas não são apenas caçadoras, são arquivos vivos. Cada espécie é um capítulo em um manual de soluções escritas em proteínas e comportamentos, desenvolvidas ao longo de eras geológicas. Um manual que a humanidade acabou de começar a ler. E aqui está a parte que deve fazer você parar e realmente considerar. Nós não criamos nada disso. Não inventamos seda super forte. Apenas descobrimos que aranhas já a produziam. Não desenvolvemos venenos com aplicações médicas. Apenas encontramos compostos que aranhas sintetizavam há milhões de anos. Não projetamos algoritmos de rede eficientes. Apenas observamos como aranhas constroem teias e copiamos os princípios. A arrogância humana nos faz pensar que somos os inovadores, os inventores, os mestres da tecnologia. Mas a verdade é mais humilde. Somos estudantes. E as aranhas, essas pequenas criaturas que você teme ou despreza, são as professoras portadoras de 400 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Cada vez que um médico usa uma sutura inspirada em seda de aranha para salvar uma vida, a aranha é a verdadeira salvadora. Cada vez que um engenheiro projeta uma ponte mais segura, usando princípios de distribuição de tensão de teias, a aranha é a verdadeira arquiteta. Cada vez que um cientista desenvolve um analgésico baseado em peptídeos de veneno, a aranha é a verdadeira química. E tudo isso vem do mesmo lugar, a penumbra úmida da Amazônia, onde a seleção natural, implacável e sem misericórdia, forçou essas criaturas a se tornarem perfeitas ou perecerem. O laboratório mais brutal do planeta produziu as soluções mais elegantes. O campo de batalha evolutivo mais feroz criou as ferramentas mais sofisticadas. As aranhas não tiveram escolha, senão se tornarem geniais. E agora, nós temos a escolha de aprender com elas ou ignorá-las. Mas aqui está a questão que você precisa considerar agora, enquanto toda essa informação assenta na sua mente. O que acontece quando queimamos a biblioteca? O que acontece quando destruímos as professoras antes de lermos todos os capítulos? O que acontece quando extinguimos as espécies antes de decodificarmos suas soluções? Qual dessas conexões te surpreendeu mais? A seda mais forte que aço salvando vidas em campos de batalha? O veneno mortal curando doenças que atormentam milhões? Ou a arquitetura de teias inspirando a internet que você usa todos os dias? Comente abaixo. Quero saber qual descoberta mudou sua perspectiva. Porque o que vem agora vai mudar tudo de novo. Porque enquanto celebramos o gênio das aranhas, enquanto colhemos os benefícios de seus 400 milhões de anos de sabedoria evolutiva, estamos simultaneamente destruindo-as, sistematicamente, silenciosamente e talvez irreversivelmente. Enquanto a ciência mal começou a decifrar os segredos dessas rainhas silenciosas, enquanto laboratórios ao redor do mundo trabalham para traduzir 400 milhões de anos de sabedoria evolutiva em soluções que podem salvar vidas humanas, nós já estamos queimando a biblioteca, página por página, espécie por espécie. E o fogo que destrói esse conhecimento insubstituível
tem 3 faces distintas, 3 vilões que operam simultaneamente, cada um mais destrutivo que o anterior. Primeiro vilão: o desmatamento. A destruição direta, visível, brutal. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, 10.000 metros quadrados de floresta amazônica estão desaparecendo. Não é metáfora, é matemática fria e horrível. A taxa atual de desmatamento na Amazônia brasileira alcança aproximadamente 10.000 quilômetros quadrados por ano. Para colocar isso em perspectiva, é uma área maior que o território de países inteiros sendo eliminada anualmente. É como apagar o Líbano do mapa. Todo ano, 12 meses, 365 dias de destruição contínua, implacável, sistemática. E quando uma árvore centenária cai, quando o trator arrasta a vegetação, quando o fogo consome o que resta, não é apenas madeira que desaparece. É habitat, é ecossistema. É a complexa rede tridimensional de vida que levou milênios para se estabelecer. É o resultado de milhões de anos de evolução sendo reduzido a cinzas em horas. Para a tarântula gigante, aquela emboscadora colossal que você conheceu, o desmatamento é sentença de morte imediata. Sua toca subterrânea, cuidadosamente escavada durante semanas, forrada com seda produzida gota por gota, posicionada estrategicamente em solo rico e úmido, coberto por camadas de folhas em decomposição, simplesmente deixa de existir. O solo é compactado por máquinas pesadas, toneladas de metal esmagando a estrutura delicada. A umidade relativa, que na floresta intocada permanece acima de 80%, mesmo na estação seca, despenca para níveis desérticos sob o sol direto que nunca deveria penetrar o dossel. A temperatura sobe dramaticamente, de 25 graus constantes para picos de 40 graus ao meio-dia. E a tarântula, criatura especializada em ambientes estáveis e úmidos, não tem para onde ir. Ela pode tentar migrar. Pode caminhar, exposta, vulnerável, procurando o território adequado. Mas aranhas não são migradoras de longa distância. Seu território é medido em metros, não em quilômetros. Sua biologia não foi projetada para jornadas épicas através de terreno aberto. E quando toda a floresta ao redor está sendo destruída simultaneamente, quando a frente de desmatamento avança em linha reta, eliminando milhares de hectares, não há refúgio. Não há bolsão de mata preservada onde possa se estabelecer. Há apenas exposição ao sol, desidratação progressiva, órgãos internos falhando e morte dentro de dias. Para a aranha caçadora, a nômade venenosa que patrulha o solo da floresta, o desmatamento elimina não apenas território, mas o próprio conceito de caça. Imagine um guerreiro cujo campo de batalha é incinerado enquanto ele está nele. Os troncos caídos, onde ela se esconde durante o dia, úmidos e cobertos de musgo, são queimados até virarem carvão. A vegetação baixa onde suas presas vivem, aquela camada densa de folhas, arbustos e samambaias, desaparece completamente. O solo que ela percorre, rico em vida invisível, bilhões de invertebrados por metro quadrado, se transforma em terra nua, estéril, exposta, morta. A população de insetos colapsa porque não há mais plantas para alimentá-los. Sem plantas, não há herbívoros. Sem herbívoros, não há pequenos predadores. Sem pequenos predadores, a aranha caçadora não tem o que caçar. Ela passa fome. Não dramaticamente, não de uma vez, mas gradualmente, cada dia um pouco mais fraca. Sua velocidade de ataque diminui. Seus reflexos tornam-se lentos. Eventualmente, ela não tem energia sequer para se erguer em sua pose de defesa característica quando ameaçada. Ela simplesmente permanece no solo, imóvel, enquanto a vida escapa dela. E para as grandes tecelãs, as arquitetas do dossel, o desmatamento é devastação em escala industrial. Suas teias de 2 metros de diâmetro requerem árvores específicas, separadas por distâncias específicas, em alturas específicas, com galhos que se estendem em ângulos adequados. É geometria tridimensional complexa. Quando as árvores caem, centenas de teias desaparecem em segundos. Gerações de aranhas que dependiam daquelas estruturas
que nasceram naquelas teias, que aprenderam a caçar naquele espaço específico, morrem instantaneamente, esmagadas sob troncos que pesam toneladas, queimadas quando o fogo é ateado para limpar a área, ou simplesmente deixadas sem lugar para reconstruir. E uma teia de 2 metros não se reconstrói rapidamente. Leva dias de trabalho contínuo, dias que a aranha não tem quando exposta em terreno aberto. E aqui está o que torna isso ainda mais trágico. Muitas espécies de aranhas amazônicas são endêmicas, existem apenas em áreas específicas, às vezes em vales isolados, em microclimas únicos criados por formações geológicas particulares. Quando aquele hectare específico é desmatado, quando aquela montanha específica é minerada, quando aquele vale específico é inundado para a hidroelétrica, a espécie inteira pode ser extinta. Para sempre. Sem volta. Sem segunda chance. Que nós nem sabemos quantas espécies já perdemos, porque nunca as catalogamos. Nunca estudamos seus venenos. Nunca analisamos suas sedas. Nunca observamos seus comportamentos. Elas simplesmente deixaram de existir, silenciosamente, sem testemunhas, carregando consigo soluções que jamais conheceremos. Segundo vilão, a contaminação química, a morte sorrateira invisível que mata sem deixar rastros óbvios. A ironia é cruel e perfeitamente trágica. As aranhas são envenenadoras mestres, predadoras químicas que refinaram a arte de matar com compostos moleculares por 400 milhões de anos, e nós as estamos envenenando com nossos próprios compostos, mais grosseiros, mais indiscriminados, mais destrutivos. Na fronteira agrícola da Amazônia, onde a floresta encontra plantações industriais de soja, milho e pastagens de gado que se estendem até o horizonte, toneladas de agrotóxicos são aplicadas anualmente. Não estou falando de quilos, estou falando de toneladas. Herbicidas, pesticidas, fungicidas, neonicotinoides, organofosforados, compostos com nomes que soam como armas químicas porque, essencialmente, são armas químicas. Compostos projetados especificamente para matar vida de forma indiscriminada, para destruir sistemas nervosos, para interromper reprodução, para eliminar qualquer coisa que se mova ou cresça onde não deveria. E esses químicos não respeitam fronteiras imaginárias desenhadas em mapas. Eles não param onde a cerca termina. Eles escorrem com a chuva, carregados por enxurradas que penetram quilômetros floresta adentro, infiltram o solo, contaminando lençóis freáticos que alimentam córregos que serpenteiam pela mata intocada. Evaporam sob o calor tropical e são carregados pelo vento, partículas microscópicas flutuando no ar, depositando-se sobre folhas, flores, troncos, quilômetros dentro do território que pensávamos estar protegido. E as aranhas, predadoras no topo de sua cadeia alimentar micro, sofrem bioacumulação. É um processo insidioso, invisível, letal. Funciona assim. Um inseto herbívoro consome uma folha contaminada com traços de pesticida. O pesticida não mata o inseto imediatamente, apenas se acumula em seus tecidos. A aranha come esse inseto, acumula a dose. Come 20 desses insetos ao longo de uma semana. Acumula 20 doses. Come 100 ao longo de um mês. Acumula 100 doses. O veneno sobe a cadeia alimentar, concentrando-se exponencialmente. E as predadoras, justamente as mais eficientes, as que comem mais, as que estão no topo, são as mais devastadas. Os efeitos não são imediatos nem óbvios. Não há morte dramática. Há declínio. O sistema nervoso da aranha, aquela rede neural sofisticada que processa milhares de inputs sensoriais por segundo, começa a funcionar irregularmente. Sinais se perdem. Conexões falham. Seus sensores ultrassensíveis, aqueles tricobótrios microscópicos que detectam vibrações do ar produzidas por asas de inseto a metros de distância, começam a dar leituras erradas. Ela não sente presas se aproximando com a mesma precisão. Calcula mal distâncias. Erra o timing do ataque. A presa escapa. Ela passa fome. Tenta novamente. Erra novamente. O ciclo se repete. E seu veneno, aquele coquetel complexo de peptídeos refinados por milhões de anos de seleção natural, começa a perder eficácia. Não porque o veneno em si mudou,
mas porque a produção de proteínas em seu corpo está comprometida. As glândulas de veneno dependem de processos celulares precisos para sintetizar os peptídeos corretos nas proporções corretas. Contaminação química interfere nesses processos. O resultado: veneno diluído, veneno incompleto, veneno que não paralisa presas como deveria. A aranha morde, a presa luta, escapa. A aranha gastou energia, gastou veneno precioso e não obteve nutrição. Enfraquece ainda mais. E a reprodução é devastada de formas que não vemos até ser tarde demais. Fêmeas contaminadas produzem ovos inférteis, ou ovos que eclodem, mas os filhotes nascem mal formados, com pernas que não se desenvolvem corretamente, com sistemas digestivos que não funcionam. Machos perdem a capacidade de executar rituais de acasalamento corretamente. As danças nupciais elaboradas que precisam fazer para não serem mortos pela fêmea requerem coordenação perfeita, timing perfeito. Contaminação neural torna esses movimentos descoordenados, estranhos. A fêmea não reconhece os sinais. Mata o macho. Sem reprodução, a população diminui. Não com mortes dramáticas que chamam atenção, mas com nascimentos que simplesmente nunca acontecem. Mas há outro contaminante ainda mais sinistro, mais persistente, mais devastador no longo prazo: o mercúrio. Garimpos ilegais espalhados pela Amazônia usam mercúrio para separar ouro de sedimentos. É um processo primitivo, tecnologicamente atrasado em séculos, mas ainda amplamente usado porque é barato e eficiente para os garimpeiros. O processo libera mercúrio elementar diretamente em rios, córregos, solo, toneladas por ano. E esse mercúrio não desaparece, não se degrada, não evapora. Permanece no ambiente indefinidamente, transformando-se em metilmercúrio, uma forma orgânica que entra na cadeia alimentar e nunca mais sai. Peixes absorvem, anfíbios absorvem, insetos aquáticos absorvem. E quando uma tarântula, naquela noite de caça bem-sucedida, captura e devora um sapo contaminado, quando uma aranha caçadora captura um grilo que bebeu água de um córrego poluído, o mercúrio entra em seus sistemas. E o mercúrio faz o que faz melhor: destrói sistemas nervosos. Para uma criatura cuja sobrevivência depende de reflexos medidos em milissegundos, de sensores calibrados para detectar vibrações microscópicas, de veneno produzido por processos enzimáticos que requerem precisão química absoluta, a contaminação por mercúrio é uma sentença de morte lenta, cruel e inevitável. A aranha não morre imediatamente. Ela continua vivendo, mas gradualmente perde suas capacidades. Torna-se uma versão inferior de si mesma. Uma predadora deficiente, uma caçadora falha. E, eventualmente, quando não consegue mais caçar, quando não consegue mais se alimentar, morre de fome enquanto presas passam ao seu redor, invisíveis para sensores que não funcionam mais. E nós nem estamos monitorando isso adequadamente. Não há estudos de longo prazo, financiados, publicados, sobre níveis de mercúrio em populações de aranhas amazônicas. Não sabemos quantas estão morrendo. Não sabemos quantas espécies já foram comprometidas geneticamente. Suas populações tão contaminadas que não conseguirão se recuperar mesmo se a poluição parasse amanhã. É destruição silenciosa, invisível aos olhos humanos, e justamente por isso, ainda mais perigosa. Porque não vemos, não nos importamos, porque não medimos, não agimos. Terceiro vilão: o tráfico de animais, a exploração movida por ganância e vaidade humana pura. No mercado negro internacional de animais exóticos, acessível com poucos cliques na internet, uma tarântula amazônica rara pode valer $500. Espécies particularmente vistosas, com coloração azul metálica ou padrões únicos, com tamanho impressionante ou comportamento raro, podem alcançar $1.000 ou mais por espécime individual. E há compradores. Sempre há compradores. Colecionadores em países desenvolvidos que querem exibir criaturas exóticas em terrários climatizados em suas salas de estar. Entusiastas que tratam aranhas vivas como se fossem cartões de coleção raros, competindo em fóruns online para ter os espécimes mais difíceis de obter.
postando fotos vangloriando-se de suas aquisições. E para alimentar essa demanda fútil e egoísta, coletores ilegais entram na floresta com sacos, tubos de plástico, GPS, marcando localizações de populações raras compartilhadas em redes clandestinas. Localizam colônias, removem fêmeas grávidas porque valem mais no mercado, eliminando assim não apenas um indivíduo, mas gerações futuras inteiras de uma só vez. Destroem tocas cuidadosamente escavadas, rasgando a terra com pás apenas para capturar a aranha escondida no fundo. Perturbam ecossistemas inteiros, assustando outras espécies, danificando vegetação, tudo para capturar meia dúzia de aranhas que serão contrabandeadas em condições horríveis. E o transporte é uma sentença de morte para a maioria. Aranhas embaladas em tubos de plástico pequenos demais, sem umidade adequada, sem comida, sem oxigênio suficiente. Escondidas em bagagens, em compartimentos secretos, passando por aeroportos, fronteiras, inspeções. Metade morre antes de chegar ao destino. Das que sobrevivem, muitas morrem nas primeiras semanas em cativeiro, porque os compradores não sabem como cuidá-las adequadamente. Não entendem suas necessidades de umidade, temperatura, dieta. E as que sobrevivem nunca retornam à floresta. Criadores ilegais as reproduzem em cativeiro, cruzando indivíduos aparentados porque não têm diversidade genética suficiente, criando linhagens consanguíneas, geneticamente empobrecidas, fracas, propensas a doenças. E essas aranhas de cativeiro nunca são reintroduzidas. Por quê? Porque não há lucro nisso. Porque reintrodução requer planejamento, financiamento, cooperação com autoridades, que os traficantes obviamente evitam. O mercado quer espécimes selvagens, capturadas recentemente, com a aura de autenticidade, com o apelo da raridade. Então o ciclo continua perpetuamente. Mais aranhas removidas da natureza, mais populações esgotadas, mais diversidade genética perdida para sempre. E para algumas espécies, especialmente aquelas endêmicas de áreas geograficamente restritas, uma única operação de coleta ilegal pode devastar toda a população reprodutiva. Imagine uma espécie hipotética que existe apenas em um vale específico de 3 km², talvez 200 indivíduos adultos no total. Coletores chegam, trabalham durante uma semana, removem 50 espécimes. Matam outros 20 acidentalmente durante a coleta, esmagados, desidratados, estressados até a morte. Das 50 removidas, transportadas ilegalmente, apenas 10 sobrevivem. E na floresta, a população remanescente, agora com 130 indivíduos, pode não ter densidade suficiente para reprodução eficaz. Machos vagam procurando fêmeas, mas as distâncias são grandes demais. A diversidade genética remanescente é insuficiente para manter uma população viável no longo prazo, e em 2 ou 3 gerações, a espécie está funcionalmente extinta. Ainda existem indivíduos vivos, mas não conseguem se reproduzir em números suficientes para manter a população estável. É extinção em câmera lenta. E tudo isso, toda essa destruição em 3 frentes simultâneas, está acontecendo enquanto ainda estamos nos estágios iniciais de compreender o que essas aranhas podem nos ensinar. É como incendiar a Biblioteca de Alexandria. Exceto que desta vez não são rolos de pergaminho com conhecimento humano que perdemos, mas códigos genéticos com 400 milhões de anos de informação, fórmulas químicas escritas em proteínas, soluções de engenharia gravadas em comportamentos evolutivos, conhecimento que não pode ser recriado porque levou eras geológicas para se desenvolver. Cada aranha que desaparece é uma patente queimada, uma cura potencial incinerada antes de ser descoberta, um material revolucionário que nunca será analisado, uma solução de engenharia que nunca será compreendida. Estamos destruindo o arquivo de pesquisa mais antigo e mais bem-sucedido do planeta. Um experimento de 400 milhões de anos em design perfeito de predadores, e nem temos consciência completa da magnitude do que estamos perdendo até ser tarde demais. Pense nos peptídeos de veneno que poderiam curar Alzheimer, revolucionar tratamento de dor crônica, salvar milhões de vidas,
mas a espécie que os produzia foi extinta antes de um único cientista ter chance de estudá-la. Pense na seda com propriedades únicas, mais forte, mais elástica, com características que nenhuma outra espécie possui, que poderia revolucionar medicina regenerativa, criar materiais de construção sustentáveis, mudar indústrias inteiras, mas a aranha que a tecia perdeu seu habitat em um desmatamento que ninguém documentou. Pense nos algoritmos comportamentais codificados em instintos de caça, em padrões de construção de teias, em estratégias de sobrevivência que poderiam inspirar inteligência artificial, otimizar sistemas complexos, resolver problemas computacionais que ainda não sabemos como abordar, mas nunca foram observados porque a população foi dizimada por contaminação química antes que qualquer pesquisador chegasse à área. Estamos cortando as raízes da árvore, enquanto tentamos colher seus frutos. Estamos queimando o manual de instruções, enquanto ainda aprendemos as primeiras palavras do idioma em que foi escrito. E a tragédia maior, a mais insuportável, não é apenas o que sabemos que perdemos, mas o que nem sabemos que estamos perdendo. Quantas espécies desapareceram sem nunca terem sido catalogadas, sem nunca terem recebido um nome científico, sem nunca terem sido mencionadas em uma única publicação? Quantos venenos únicos, compostos químicos que não existem em nenhuma outra criatura na Terra, se foram sem uma única análise molecular? Quantas teias com arquiteturas inovadoras, padrões matemáticos que poderiam inspirar novas tecnologias, foram destruídas antes de serem fotografadas uma única vez? O silêncio da extinção é ensurdecedor. Não há alarmes tocando. Não há sirenes anunciando. Uma espécie simplesmente deixa de existir. O último indivíduo morre sozinho em algum canto esquecido da floresta. E o mundo continua girando, completamente indiferente. Até percebermos, talvez décadas depois, quando desesperadamente procuramos por soluções médicas, por materiais avançados, por inspiração para problemas que não conseguimos resolver, que aquelas espécies extintas poderiam ter fornecido as respostas que precisávamos, que cometemos um erro irreversível, irrecuperável, imperdoável. Mas há resistência. A luz perfurando a escuridão. Há guerreiros da consciência que entenderam o valor do que está em jogo, que decidiram que a biblioteca não será queimada sem luta, que as professoras de 400 milhões de anos merecem ser ouvidas antes de serem silenciadas para sempre. E esses guerreiros estão vencendo batalhas. Pequenas vitórias, talvez, mas vitórias que acumulam, que criam momentum, que provam que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há possibilidade de reverter o curso da destruição. No coração da Amazônia, equipes de biólogos estão conduzindo o maior mapeamento genético de aracnídeos já realizado. Projeto após projeto, financiados por universidades internacionais, por organizações de conservação, até por empresas farmacêuticas que finalmente compreenderam que proteger biodiversidade não é altruísmo, é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Cientistas entram na floresta, catalogam espécies, coletam amostras de DNA, fotografam comportamentos, documentam venenos, não para explorar predatoriamente, mas para conhecer, para registrar, para preservar o conhecimento antes que desapareça. E esse trabalho já produziu resultados tangíveis. Nos últimos 5 anos, mais de 200 novas espécies de aranhas foram descobertas e catalogadas apenas na região amazônica. 200 espécies que não tinham nome, que a ciência ignorava existir, agora estão registradas. Suas sequências genéticas armazenadas em bancos de dados internacionais. Suas características documentadas em publicações científicas. É conhecimento que não pode mais ser perdido completamente, mesmo que os últimos indivíduos na natureza desapareçam. Reservas de biosfera especificamente desenhadas para proteger populações de aracnídeos estão sendo estabelecidas. Áreas onde o foco não é apenas preservar árvores ou mamíferos carismáticos, mas proteger o ecossistema completo, incluindo as pequenas caçadoras que mantêm tudo funcionando. Guardas florestais patrulham fronteiras, impedindo desmatamento ilegal, coibindo coleta de animais, monitorando contaminação química em córregos que alimentam essas reservas.
E há algo ainda mais promissor. Laboratórios de bioprospecção ética, instalações onde cientistas estudam venenos de aranhas sem remover as aranhas da natureza, sem prejudicar populações selvagens. O protocolo é elegante. Pesquisadores localizam uma aranha, coletam uma quantidade mínima de veneno, usando estímulo elétrico nas glândulas, uma técnica que não machuca o animal. Depois liberam a aranha exatamente onde foi encontrada. O veneno é analisado. Os compostos são identificados, as estruturas moleculares são decodificadas e então sintetizadas artificialmente em laboratório. A aranha contribui com conhecimento, mas continua livre, continua caçando, continua se reproduzindo. E esses laboratórios já identificaram peptídeos promissores, compostos sendo testados em ensaios clínicos para tratamento de dor crônica. Outros sendo avaliados como anticoagulantes mais seguros que drogas atuais. Ainda outros mostrando potencial como antibióticos contra bactérias resistentes. Cada descoberta valida a estratégia: proteger as aranhas, não apesar de seu valor médico, mas por causa dele. Mas a mudança mais profunda está acontecendo no nível comunitário, onde a transformação é menos sobre ciência e mais sobre consciência. Comunidades indígenas que habitam a Amazônia há milênios, que sempre conviveram com aranhas, que nunca as temeram irracionalmente, mas as respeitaram como parte do equilíbrio natural, agora estão sendo reconhecidas como guardiãs essenciais. Seus territórios, onde árvores centenárias ainda se erguem porque ninguém as derrubou, onde rios ainda correm limpos porque ninguém os contaminou, são os últimos refúgios para centenas de espécies de aranhas. E programas de valorização de conhecimento tradicional estão criando pontes entre anciãos indígenas e biólogos ocidentais. Os anciãos ensinam onde encontrar espécies raras, quais comportamentos observar, como ler sinais na floresta que cientistas treinados em universidades não aprenderam a ver. E, em troca, recebem recursos, reconhecimento, poder de decisão sobre como suas terras são gerenciadas. Escolas em cidades amazônicas estão mudando currículos. Crianças estão aprendendo que aranhas não são monstros a serem esmagados, mas guardiãs da floresta a serem protegidas. Aprendem sobre venenos que curam, sobre sedas que salvam vidas, sobre a importância ecológica de cada predador no sistema. Uma geração inteira está crescendo com percepção diferente, e essas crianças serão os adultos que tomarão decisões sobre o futuro da floresta. Programas de turismo científico estão gerando renda para comunidades locais que protegem populações de aranhas. Entusiastas pagam para serem guiados por especialistas locais em expedições noturnas, observando tarântulas emergindo de tocas, testemunhando aranhas caçadoras em plena caça, fotografando teias douradas ao amanhecer. É turismo de baixo impacto, educativo, que transforma a floresta viva em ativo econômico mais valioso que madeira ou pasto. A narrativa está mudando. Lentamente, mas mudando. De monstros perigosos para guardiãs essenciais. De pragas a eliminar para tesouros a proteger. E essa mudança de percepção é talvez a arma mais poderosa na luta pela sobrevivência dessas espécies. Mas vamos ser honestos sobre algo fundamental aqui. Vamos encarar uma verdade desconfortável. Por 400 milhões de anos, as aranhas aperfeiçoaram a arte da sobrevivência. Atravessaram extinções em massa que eliminaram 90% de toda a vida na Terra. Adaptaram-se a climas que variaram de eras glaciais a períodos tropicais globais. Desenvolveram venenos que agora podem nos curar. Teceram estruturas que inspiram nossa engenharia mais avançada. Criaram sistemas de caça mais eficientes que qualquer tecnologia militar que projetamos. Que o que fizemos nós em 200 anos de civilização industrial? Quase as extinguimos. Nós que existimos há 200 mil anos como espécie, uma fração infinitesimal do tempo que as aranhas dominam este planeta. Nós que nos consideramos o ápice da evolução, o ponto culminante da inteligência biológica. Nós quase destruímos criaturas que são, em todos os sentidos mensuráveis, mais bem-sucedidas evolutivamente que nós. Isso não é vitória, é vergonha.
É arrogância sendo confrontada por realidade. É a ilusão de superioridade sendo despedaçada pela evidência de nossa própria destrutividade. As aranhas não precisam de nós. Nunca precisaram. Existiram 399.800.000 anos antes de existirmos. Sobreviveram a catástrofes planetárias que não conseguimos sequer imaginar completamente. Vão sobreviver à nossa extinção, se chegarmos a esse ponto. E continuarão caçando, tecendo, evoluindo, enquanto nossas cidades desmoronam e nossos monumentos viram pó. A pergunta nunca foi se as aranhas vão sobreviver sem nós. A pergunta real, a única pergunta que importa é: podemos sobreviver sem a sabedoria que elas carregam? Sem as medicinas que seus venenos prometem? Sem os materiais que suas sedas podem nos dar? Sem o equilíbrio ecológico que elas mantêm? Controlando populações de insetos que, sem controle, tornariam vastas áreas do planeta inabitáveis para nós? Podemos sobreviver destruindo as bibliotecas vivas que contêm soluções para problemas que ainda nem identificamos completamente? Podemos prosperar queimando o arquivo de pesquisa mais antigo do planeta, desenvolvido ao custo de bilhões de vidas ao longo de eras geológicas, testado pela seleção natural mais brutal imaginável? A resposta honesta é não. Não podemos. E cada vez mais cientistas, conservacionistas, até economistas, estão chegando a essa mesma conclusão inevitável. Proteger biodiversidade não é uma questão moral abstrata. É pragmatismo puro. É autopreservação. É reconhecer que nossa sobrevivência está entrelaçada com a sobrevivência das criaturas que compartilham este planeta conosco. Se este vídeo mudou sua percepção sobre essas rainhas da caçada silenciosa, se agora você vê aranhas não como monstros, mas como mestras, não como ameaças, mas como aliadas, não como pragas, mas como professoras, então não guarde essa consciência para você. Compartilhe, mas não compartilhe pelo canal. Não compartilhe por números de visualizações ou algoritmos ou estatísticas vazias. Compartilhe por elas. Compartilhe porque alguém na sua vida precisa saber que a aranha que causa arrepio instintivo é também a que pode salvar vidas com seus venenos, revolucionar a engenharia com suas sedas, ensinar lições de resiliência que nossa espécie desesperadamente precisa aprender. Compartilhe porque cada pessoa que muda de percepção é uma vitória contra a ignorância que alimenta a destruição. Cada mente que se abre é uma voz que pode se juntar ao coro pedindo proteção, exigindo conservação, apoiando pesquisa. Juntos, realmente podemos reescrever a narrativa. Não por números, mas por consciência. Não por likes, mas por legado. Na penumbra úmida da Amazônia, neste exato momento, 8 olhos ainda observam a escuridão. Presas ainda aguardam o momento perfeito. Teias ainda capturam a primeira luz filtrada do amanhecer. As rainhas da caçada silenciosa ainda reinam em seus domínios ancestrais. Mas por quanto tempo? A resposta depende de nós, de você, das escolhas que fazemos, das vozes que levantamos, do futuro que decidimos construir. A natureza está esperando. As professoras de 400 milhões de anos estão esperando. A biblioteca ainda não foi completamente queimada. Ainda há páginas para ler. Ainda há lições para aprender. Ainda há tempo. Você está pronto para se tornar guardião daqueles que sempre foram os guardiões da floresta?